Vale a pena abrir um delivery dentro da sua casa? Esse é o tema do vídeo de hoje. Pega a visão. Olá, povo lindo desse Brasil, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal Delivery Sem Filtro. E para você que não me conhece, meu nome é Eduardo Nani, sou dono de delivery assim como você e comecei com um fogão de duas bocas, hein? Na verdade, eu comecei a marmitaria que eu tenho hoje, né? Mas a pizzaria, comecei com um pouquinho mais de estrutura. Mas o papo de hoje ele envolve muito sobre os seus projetos futuros. Vale a pena ou não vale abrir um delivery dentro de casa? E aí eu posso trazer a experiência de alguém que vê isso o tempo todo. O tempo todo. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Importante você ativar o sininho para você receber as notificações e saber de tudo que se passa por aqui. Se você gosta do meu trabalho, já comenta no vídeo aí, ó. Mais um vídeo bala. Eu tô vendo a galera comentar, tô gostando. Obrigado de coração. Inclusive, a gente vai gravar um vídeo só dos comentários agora, porque a galera aí veio com força. E teve gente ainda perguntando se a gente respondia os comentários. Então a gente vai gravar os comentários e a gente vê os comentários, tá bom? Às vezes não dá pra responder todos, por quê? Porque não é esse vídeo que você tá vendo, a gente recebe comentário em todos os vídeos. Então por dia 30, 40, 50 comentários, a gente vai filtrando, vai tirando print, a equipe vai tirando print pra ver principalmente pergunta pra gente trazer conteúdo. Então tá com pergunta, coloca aqui pra gente trazer conteúdo e a gente vai respondendo na medida do possível, beleza? E normalmente quem responde sou eu, então um pouquinho mais de paciência ainda. Beleza? E aí o tema do vídeo de hoje é o seguinte: vale a pena abrir um delivery dentro de casa? Cara, a resposta é sim e não. Por que sim e não? Porque vai depender muito do que você está afim ou do quanto você está afim. Por que eu falo isso? Crescimento, eu ouvi essa frase recentemente, óbvio que eu vivi isso, mas eu ouvi essa frase recentemente e ela mexeu comigo mais do que o necessário. Crescimento custa. Então vamos entender o seguinte, um exemplo clássico. Eu comprei 10 pães, 10 hambúrgueres, 10 fatias de queijo. Vou vender agora um cheeseburger. Beleza? Eu vendi os 10 cheeseburger, eu vou receber só daqui um certo tempo do iFood. Na semana seguinte, eu volto a vender e aí eu vendo 20, que eu tô crescendo. Eu preciso ter 20 pães, 20 queijos e 20 hambúrgueres. Ou seja, o dinheiro que eu fiz na semana passada, ele vai servir para eu impulsionar essa semana. E assim sucessivamente. Então o crescimento ele custa no mínimo em estoque. Para você vender, você tem que ter mercadoria. E para você ter mercadoria, você tem que investir. Então aquela primeira compra que você faz, você vendeu, acabou o estoque, você vai repor o estoque. Se você está crescendo, você vai ter que ter um estoque maior. Então o crescimento ele custa. E aí onde entra até onde você está disposto a ir. Essa é a grande questão. Por que eu estou falando isso? Porque inicialmente vai ser muito bom, você vai começar a vender, você vai começar a crescer. E aí eu quero falar assim, ó, de todas as plataformas, inclusive se você está começando do zero, minha recomendação é 99 Kita, não é nem iFood. Óbvio que você tem que entrar nas três, mas o que vai te trazer mais resultado é a 99 e a Kita. Elas são plataformas que estão crescendo. O iFood já é consolidado, ele está brigando pela liderança, ele está investindo em restaurantes exclusivos. Loja nova, nem exclusiva, está crescendo fácil. Falo isso com propriedade, com gestão de mais de 170 lojas aqui que a gente faz hoje. Então, muito cuidado com isso, tá? Agora, a 99 é o contrário. Ela está precisando de lojas. Então, a loja nova sempre é impulsionada. Certo? Então, as plataformas você tem que entrar nas três já de imediato. O 99 aqui vai te trazer um resultado melhor. Só que o que você precisa ter em mente é esse processo de crescimento. Esse processo de crescimento ele é doloroso. Por que ele é doloroso? Porque vou explicar algo assim que... Vou trazer uma história real, melhor. Eu recomecei em 2023, depois de eu ter separado. Né? Para quem não sabe da minha história, eu separei em 2021. A gente faturava já... Em 2021 já tinha o Delivery Sem Filtro. A gente faturava mais de 3 milhões no ano. Em 2023, só para vocês terem ideia, em outubro, nem considero outubro, porque outubro já foi aquele... Mas até dia 30 de setembro, a gente já tinha faturado 3 milhões e 200 mil. Ou seja, eu ainda tinha setembro, outubro, novembro, dezembro, ainda tinha 4 meses. Então a gente ia chegar ali perto dos 4 milhões e meio, tranquilamente. E aí a sociedade se desfez. Quando se desfez, eu, Edu, muita gente me chamou de louco naquela época. Por quê? Porque eu tinha lojas no iFood, eram 2 lojas no iFood, eram 3 na verdade, mas 2 que vendiam. Uma era teste, ela vendia extremamente pouco.
Eram 2 lojas que vendia, e dessas 2 lojas 80-20, 80% uma e 20% outra, certo? Eu abri mão de brigar por essa loja de 80% de faturamento, e aí entrando mais no detalhe, que eu já contei essa história sem detalhes. Eu abri mão de 80% do faturamento para ficar com a estrutura. Então, nessa divisão, eu fiquei com a loja do zero, com a loja que, na verdade, essa loja representava 20% do faturamento, só que ela tinha um empréstimo. Então, como a loja ficou 2 meses fechada, e a parcela do empréstimo era R$ 25.000. Como ela ficou 2 meses fechada, tava devendo 50 mil. Tinha 2 parcelas em atraso. Na verdade, não era 50 mil, era 40 mil quebrado. Tinha 2 parcelas em atraso. Simples assim. Com essas 2 parcelas em atraso, eu não podia abrir a loja. Então, eu recomecei com a loja teste e um ID novo, que é uma loja nova que eu criei. Óbvio que já no mês seguinte eu renegociei esse empréstimo. Eu consegui renegociar e aí... Porque se as pessoas tentam dar um golpe, eu vou abrir um CNPJ novo, o iFood descobre e bloqueia suas lojas. Eu já vi dezenas, centenas, milhares de casos assim. Eles têm uma inteligência absurda, eles descobrem e bloqueiam. Tá? Então não adianta nem você vou pegar o mendigo da rua. Não, não vai dar certo, amigo. Eles vão descobrir. Vai por mim. Então trabalha certo. Né? E aí, nesse início de mês, né, nesse recomeço, eu não podia abrir essa loja, que senão eu ia comer. Eu ainda tinha um tempo até fazer essa renegociação, que demorou um mês e pouco para frente. E aí, nesse um mês e pouco trabalhando, eu tinha quem me acompanhou na época, eu tinha um cartão de crédito com limite muito bom. E aí eu fui lá e fiz uma compra gigante, mas gigante, de produtos secos, obviamente. De frango, carne, essas coisas, eu comprei ali para algo que eu acharia que duraria uns 15 dias, acabou durando mais. Mas a gente manteve congelado, tudo bonitinho, ou seja, eu consegui trabalhar um mês praticamente sem precisar comprar mercadoria. Sem comprar nada. Depois de um mês, eu precisei só comprar frango, esse tipo de coisa. Os insumos secos, arroz, feijão, eu mantive um estoque absurdo. E eu usei esse cartão de crédito. E aí, o que eu fiz? Não estou recomendando, não tô induzindo você a fazer isso. Eu não tinha crédito, não tinha como pegar dinheiro emprestado de ninguém. Então, eu peguei esse cartão, fiz essa compra gigante, e aí, quando chegou a fatura, eu parcelei a fatura. Entendemos esse processo? Por quê? Porque se eu pegasse, eu não tinha como pegar empréstimo, mas mesmo se eu pegasse, os juros era maior. Os juros de parcelar a fatura era menor. E foi o único cartão que me sobrou. E eu tenho até hoje, graças a Deus. O que eu fiz? Então, esse um mês que eu trabalhei, a gente foi só trabalhando e acumulando dinheiro. Trabalhando e acumulando dinheiro. E aí é onde entra a parte mais difícil. Se você está começando, de repente você tem um cartão de crédito, você tem alguma coisa, você começa. Você vendeu, você começou a receber, você não pode ir lá e comprar um boné novo, um chapéu novo, uma camiseta nova, ou o caso do Corolla, que eu já contei algumas vezes. Teve um cara aqui que ele comprou um Corolla. Ele foi lá e financiou um Corolla, R$ 1.000 por mês. Imagina que essa loja não vai me dar R$ 1.000 por mês. Não vai. E essa é a grande questão de tudo. Você não vai ter lucro inicialmente. E todo lucro, e não significa que você vai tomar prejuízo, assim. O que significa é que tudo que você fizer vai ser necessário você reinvestir no seu negócio para financiar o seu crescimento. Hoje, nós estamos em outro patamar. O iFood Pago não nos patrocina, mas poderia, né? Mas a gente está em outro patamar. Hoje, o meu patamar, como que eu financio o meu crescimento? Eu tenho duas maneiras. Eu estou vendendo bem ali, tranquilinho, belezinha, maravilhoso. Ou eu vou gerando caixa e juntando dinheiro, para quando eu tiver um montante de dinheiro eu abrir a segunda loja. Ou eu financio o meu crescimento. O que é financiar o meu crescimento? Eu vou lá e pego um empréstimo e desse empréstimo eu abro uma outra loja para gerar renda e faturamento. Ponto importante. A parcela, pelo menos as 6 primeiras parcelas desse empréstimo, tem que ser paga sem eu depender do dinheiro da loja nova. Por quê? Porque todo esse crescimento custa. Custa estoque, custa dinheiro, custa tudo. Então, começar de casa, o delivery tem uma baixíssima barreira de entrada. Você logo nos aplicativos abre um mês e está vendendo. Agora, o grande problema é aonde você quer chegar. Se você quer só ali fazer uma rendinha extra, ali um dinheirinho, pipipi, popopó, fazer ali uns 200 por semana, uns 1.000 por semana, rapidinho você consegue se ajustar na sua casa e ficar. Agora, aonde você quer chegar? Qual patamar você quer atingir? E aí, para isso, amigo, você tem que abrir mão de muita coisa. O Edu começou nesse primeiro mês, recomeçou nesse primeiro mês, e eu tenho toda uma estrutura. Na época eu não tinha estúdio, não tinha nada disso. Eu tinha só o Delivery Sem Filtro, mas que eu prestava consultorias. Então, esse dinheiro das consultorias, ele serviu para quê? Para pagar minha pensão, para eu ir preso, para pagar o meu apartamento, as minhas contas pessoais, para viver. E ainda parte desse dinheiro do Delivery Sem Filtro, ainda no início eu coloquei lá. Para pagar um boleto, para pagar alguma coisa. No meu caso, eu tive que assumir dívida de aluguel, por exemplo, não paguei de imediato.
E aí, com o próprio dinheiro do negócio, eu comecei a girar. Então, você pensa assim, os primeiros 30 dias, os primeiros 20 e poucos, a gente trabalhou ali sem precisar comprar nada, sem precisar gastar nada, só paguei os funcionários e as pessoas que estavam ali trabalhando. Que foi só uma pessoa, na verdade, e 3 entregadores. Precisei pagar essa galera, paguei essa galera. Chegou, venceu a primeira fatura. Quando eu parcelei, quando você parcela, você tem que dar a entrada, dei a entrada. E aí já virou uma dívida. Então eu tinha que gerar lucro para pagar essa parcela, que se não me engano era 2 mil e poucos reais, não lembro agora exatamente. Só que o negócio não parava de crescer. Então aqueles primeiros... Tanto que eu fiz uma live aqui, eu bati 100 pedidos em um único dia, com 1 mês e 19 dias de loja. Só que eu não estava ganhando dinheiro ali. Por que eu não estava ganhando dinheiro? Porque todo o dinheiro que eu fazia era para financiar o meu crescimento. Era para me manter um estoque maior, tudo mais. E assim foi até o mês de junho, se eu não me engano. Na aula secreta eu conto em detalhes lá, eu não lembro agora exatamente, mas foi até junho, se eu não me engano. E o porquê disso? Em junho eu estabilizei, aí eu estava com uma equipe que dava para fazer X pedidos com aquela equipe, entregadores, estabilizei a operação, e aí eu parei de investir no meu crescimento. Ou seja, eu parei de investir em estoque, aí o meu estoque já era fechado para uma semana certinho, eu tinha estoque de 10 dias, na verdade, então toda semana eu ia recebendo, eu só ia repondo estoque, e aí eu comecei a trabalhar em cima de melhorar a margem, porque inicialmente minha margem estava baixinha. E aí eu aumentei preço de prato, refiz promoções, e aí eu criei toda a estratégia que é o que a gente faz, que é meu trabalho, criei toda a estratégia, e aí sim, a loja melhorou a margem, caiu em vendas, inclusive, caiu em vendas, começou a melhorar a margem, depois a gente escalou com uma margem melhor. E aí eu tô tendo mais lucro, e aí eu tô estabilizado. E aí eu começo a fazer caixa, primeira coisa, fazer caixa, ter bastante dinheiro em caixa, só que você percebe que, volto a repetir, eu tinha esse outro trabalho que me mantinha, eu tinha. Então, a minha pensão estava paga, eu não fui preso, meu apartamento, meu aluguel, minhas coisas, estava tudo pago, tudo bonitinho, tudo maravilhosamente bem. Eu conseguia ter a minha vida, só que sem tirar R$ 1 do negócio. E trabalhando. Filho. Pegava cedo no delivery e ia até tarde. Pegava cedo, óbvio que separava os intervalos para fazer minhas consultorias, minhas coisas, mas trabalhando 18 horas por dia. Para! Desculpa interromper seu vídeo, é para um recado rápido, menos de 1 minuto. Quero te falar o seguinte... Nós, aqui dentro da empresa, do Delivery Sem Filtro, eu lancei um treinamento especial, curtíssimo e direto ao ponto, com exatamente somente as estratégias que funcionam. Diferente do iFood 10X, onde é um treinamento completo, complexo, onde eu falo de todas as promoções, todas as alavancas do iFood, todas as mecânicas do iFood, no guia prático eu falo somente daquilo que funciona e daquilo que funciona mais e aquilo que eu habilito dentro do meu negócio. Então, ou seja, é uma estratégia, é um plano inevitável, certinho, para você ter resultado de verdade. Então, treinamento curto, direto ao ponto, que você, em algumas horinhas, você assiste, 2, 3 horinhas você assiste, mata o curso inteiro. E de bônus, você ainda leva o Cardápio 10X, que é um curso extremamente importante. Preço promocional de lançamento. Então, clica no link na descrição e no primeiro comentário, clica e garante a sua vaga. Bora que bora e continua com o vídeo. Inclusive, hoje é uma sexta-feira e são 8h43 da noite. A gente segue trabalhando. Mas o grande lance que eu quero que você entenda é que durante esse período de tempo você vai ter que abdicar a mão de muita coisa. E aí você fala, Edu, é 6 meses, moleza. Pausa. Por que que pro Edu foi moleza? Tem que ser com muita aspas, né? Não é pouca, não. Na separação, eu preferi ficar com... abrir mão do faturamento e ficar com a estrutura. Porque senão ia acontecer o que era fato que aconteceu. Não adianta eu ter o faturamento se eu não tiver capacidade de entregar aquilo. Não dá. As vendas despencam. Então eu criei a capacidade. Agora pensa você que está começando a ir na sua casa. Você está com fogão de 2 bocas, você está com isso, você está com aquilo, você está com aquilo outro. A sua estrutura doméstica ali. Essa estrutura doméstica vai fazer com que você faça X pedidos. E até ali, o seu financiamento, o seu crescimento é só um estoque. Aí você você não vai mais dar conta. Você vai precisar comprar uma fritadeira melhor. Você vai precisar comprar talvez um fogão de 6 bocas. Tô falando assim do meu nicho, né? Às vezes uma hamburgueria você vai precisar comprar uma chapa melhor. No meu caso também é chapa, mas a chapa é um pouquinho mais pra frente ainda. Primeiro sempre a fritadeira e fogão. Você vai precisar comprar uma mesa de montagem. Então, ou seja, o seu investimento no negócio, se você não tem dinheiro, se você está fazendo, como meu pai falava, do próprio couro à correia, você vai passar ali 1 ano, 6 meses a 1 ano, 1 ano e meio para ter uma estrutura ali legal, para aí depois você gerar caixa e continuar crescendo. Óbvio, Edu, é para não tirar nada? O ideal é você tirar o mínimo necessário, porque
em algum determinado momento, aí eu volto lá atrás, quando eu era entregador, eu durante muito tempo eu passei fazendo, eu entrava 8 horas da manhã no trampo, pegava meus trampos para fazer, que eu era motoboy, pegava meus trampos, não era motoboy de pizzaria, fazia pizzaria também, sim, mas não existia motoboy de delivery naquela época. Naquela época eu era entregador, trabalhei na Editora Abril, trabalhei na Porto Seguro, trabalhei na... Enfim, trabalhei em um monte de empresa. Prestei serviço para um monte de empresa. Trabalhava no Esporádico, famoso Cachorro Louco, trabalhei... O que eu mais trabalhei foi na Abril, o que mais tempo foi na Abril. Então eu chegava cedo na empresa, pegava meus trampos, desenrolava meus trampos rapidão. Às vezes eu tinha um trampo que tinha que entregar 11h30, meio-dia, eu pagava para algum entregador fazer para mim, algum parceiro fazer para mim, porque eu ia pro restaurante, ficava das 11 às 2 ali trampando, ajudando, pá, naquela correria, saía 2 horas, ia terminar meus trampos, eu tinha que estar 12h30 na Editora Abril para pegar os trampos do turno da tarde. Meus trampos eram até 1h30, eu tinha uma hora de almoço, 12h30 eu tinha que me apresentar todo dia. Então eu pegava os trampos da manhã e só voltava 12h30. Se eu visse que não ia dar tempo, eu pagava para algum entregador, enfim, eu me virei. Me virei. A real é essa. Então, com esse dinheiro, eu conseguia sobreviver quando eu era entregador, mas o que eu quero dizer? Por que eu voltei um pouco? Porque, cara, às vezes você tem uma segunda atividade que ela te mantenha e que ela pague as suas contas, faz com que o seu delivery cresça mais rápido. E aí vai chegar um determinado momento que eu, por exemplo, tive que escolher, não dava mais para ficar. Eu demorei 4 anos para largar a moto, depois que eu já tive a marmitaria. Demorei 4 anos, 3 a 4 anos. E aí eu larguei a marmitaria, larguei a moto e foquei só na marmitaria. E aí essa renda já não tinha mais. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer para você é assim, ó, se você vai começar dentro de casa e vai começar sozinho, ótimo. Pense em tudo que eu te falei. Se você vai começar em casa e vai começar com a sua esposa, sua namorada, sente e jogue um cenário real. Real. Mozinho, o negócio é o seguinte, a gente vai trabalhar aqui alguns anos, 1 ano, 1 ano e meio, até 2, vamos colocar 2, sem um rolezinho para nós fazer. De repente você vai sair para tomar um sorvetinho, mas se eu trabalhar no emprego, eu vou ter dupla jornada, a gente não vai ter tempo, a gente quer investir no nosso crescimento. Eu lembro uma vez, uma aula minha, e aí tinha um aluno que ele era moleque, tinha 20 e poucos anos. E ele tava naquela bad porque ele falava assim, pô, o meu entregador ganha mais dinheiro que eu. E aí, não vou falar o nome dele, porque ele, se eu não me engano, ele até virou influenciador agora, mas. Por isso que eu não vou falar o nome dele, mas eu lembro o nome dele. E aí eu falei assim, cara, vamos entender uma diferença. E eu falava isso pros meus filhos. Então o que eu falei pra ele, eu repeti isso pros meus filhos durante um tempo. Porque quando eu era entregador, quando eu era motoca só, cara, eu tinha o sábado de manhã livre. À noite eu ia pra pizzaria, mas de manhã eu tinha o sábado livre. Então nós íamos fazer rolê. Eu chegava da pizzaria de noite, a gente tinha futebol arte da madrugada. Eu morava numa roça em saída, jogava futebol com meus moleques até 4 da manhã. Domingão, a gente acordava ali 11h30, meio-dia, pum, Vila Lobos. 5 horas eu voltava e ia pra pizzaria. Então, mesmo eu trabalhando muito, eu tinha uma vida. Quando eu passei a ser dono do meu próprio negócio, essa vida acabou. Porque não dava pra ir pro Vila Lobos mais, porque 5 horas da tarde, 2 horas da tarde, eu tinha que ir pro mercado fazer compra. Então, o futebol arte da madrugada até existia, só que eu acordava e ia pro mercado fazer compra. De sábado, a mesma coisa, o rolê era outro. Tinha que arrumar pizzaria, fazer manutenção, enfim. E aí, a minha resposta para essa pessoa foi o seguinte: o entregador, ele tá até ganhando mais que você, sim, hoje. Qual que é a diferença? A diferença é que o entregador, ele vai continuar sendo entregador e recebendo esse mesmo valor, ou talvez um pouco mais, a inflação cresce, a taxa de entrega aumenta, ele vai vender até um pouco mais, ele vai receber até um pouco mais. No país que a gente vive, o poder de compra não vai aumentar, vai diminuir, ou seja, ele vai receber aqueles aumentos que não vai nem compensar, ele vai melhorar o estilo de vida dele, por exemplo, para sempre. E você hoje está recebendo menos que ele, talvez nada, mas você está construindo um futuro. E se você se dedicar para o seu negócio, construir o seu futuro, eu tenho certeza que ele vai dar certo. Mas é fruto de muito esforço, não tem nada fácil, não tem nada mamãozinho. Tem gente que às vezes tem uma casinha, tem uma condição melhor, e aí o cara monta um negócio ali familiar ali, rapidinho ele tá com uma margem boa ali, não paga salário pros filhos, pra mulher, pra ninguém, mas dá um conforto pra família inteira, aí o cara tem uma condição legal ali, o cara fala, já começa a desdenhar, dizer que não, que às vezes ali o que ele conseguiu em 6, 7 meses é uma realidade. A realidade da maioria que quer crescer, ela é muito mais sofrida. Óbvio que, volta a repetir, ao longo do tempo, cara, vai ficando mais leve. Outro dia a gente estava conversando, eu trabalho com meu amigo de infância, um dos meus sócios aqui é amigo de infância meu. E nós trocando ideia outro dia, falei, caramba, mano, eu lembro quando antigamente a gente chegava no dia de pagar, a gente tinha uns problemas. Cara, eu preciso pagar R$ 1.000, preciso pagar R$ 500. Hoje os nossos problemas são outros, né? Hoje eu tenho um boleto de 20, de 30, mas não deixa de ser um problema, não deixa de ser uma dificuldade, né? E no final do dia a gente sempre resolve. Sempre resolve. Mas o que eu quero dizer é que a vida não é esse moranguinho
gelado, esse todinho gelado, esse morango com leite condensado que as pessoas pintam. O bagulho é louco, amigo. O bagulho é louco mesmo. Só que existe recompensa para isso. Existe recompensa para isso. Então, e essa recompensa ela vem na velocidade conforme você menos erra. Se você está até agora aqui num vídeo que já passa de 20 minutos, por exemplo, me escutando, eu tenho certeza que a chance maior de você, a chance de você dar certo é maior que 90% da maioria. Por quê? Porque vídeo acima de 10 minutos não é um vídeo que engaja. Eu sei disso. Por que eu falo tanto? Porque eu falo o que eu tenho pra falar. Ponto final. Eu não tô aqui atrás de engajamento, eu tô aqui atrás de ajudar pessoas que de fato querem ser ajudadas. Então, assim, se você tá aqui até agora esse vídeo, comenta aqui, ó, passei dos 20 pra eu saber. E se você tá aqui até agora me escutando, é sinal que o seu esforço é muito maior, que a sua dedicação pro seu negócio é muito maior e que ela não vai se cansar na primeira curva. No primeiro, quinto dia útil que você tiver que se virar para arrumar o dinheiro dos funcionários e se arrumar, que você vai a vida não é para mim, não. Porque a vida é difícil, a vida é sofrida, a vida exige educação e principalmente no nosso mercado hoje, que é digital e muito atual, a vida depende de atualização. O meu negócio de consultoria, por exemplo, ele é muito bom para mim, não é financeiramente, ele é muito bom para atualizar. Eu tô vendo toda a loja o tempo todo, loja do Brasil inteiro. Então, o iFood testa muito, às vezes você tá vendo, eles estão testando agora, por exemplo, um negócio em Bauru e Juiz de Fora. Eu tenho loja lá, eu tô vendo. Se der certo, eu já tô na frente da maioria aqui, inclusive para minha loja. Percebe a visão? Maringá, perdão. Falei errado a cidade. Percebe a visão? Então eu consigo. Então é isso. Se você está num vídeo longo como esse até agora, é porque você está se dedicando, está estudando, e você não pode perder isso nunca. Perder isso nunca. Eu fazia planilha de madrugada. Eu vendia marmita de manhã, pizza à noite e fazia as planilhas de madrugada. Depois que eu entendi o rolê, porque no começo também minha cabeça também não era boa assim, não. Certo? A gente só trabalhava. Então, para todo esforço, existe sim uma recompensa. Eu nunca vou acreditar que o mal vai vencer o bem. Eu nunca vou acreditar. É o que eu falo para meus filhos. Eu nunca vou acreditar que eu fazendo a coisa certa que as coisas vão dar errado. Se as coisas estão dando errado é porque eu estou fazendo algo de errado. Então, eu preciso primeiro entender o que eu estou fazendo de errado para melhorar. Agora, eu sou um cara honesto, íntegro, levanto cedo, não atraso a vida de ninguém. Então, não tem como as coisas darem errado. As coisas vão dar certo no tempo de Deus, no tempo certo. Beleza? Vai maratonar vídeo no canal Povo Lindo desse Brasil e coloca aqui, ó, passei dos 20. Quero saber se você passou dos 20 e coloca aqui pra gente entender e continuar gerando esse conteúdo maravilhoso. Obrigado pelo seu engajamento, pela sua curtida, pelo seu like, pelo seu comentário e vai maratonar vídeo no canal aqui. Bora, te vejo no próximo vídeo.